tá bom? Bom, vamos pensar que a gente precisa de uma base, 3 vetores linearmente independentes associados à curva. Bom, uma ideia, então vou chamar essa base, tá? Vou chamar essa base 3 vetores, T de S, N de S e B de S. Na verdade, aqui já tem uma coisa interessante aqui, que eu quero considerar uma base, vou chamar assim, base móvel, tá bom? Ou seja, essa base não está fixa. Para cada S eu tenho uma base diferente, tá? Mas eu quero que essa base tenha alguma coisa a ver com a curva. Então, eu acho que é natural a gente pensar que o vetor velocidade já forneça um desses 3 vetores. Esse aí eu vou chamar de T porque é o vetor tangente, tá? Então eu vou definir esse T assim. E aí eu tenho uma escolha grande para os outros vetores, que esse que eu estou querendo chamar de N e de B, tá bom? Bom, tem uma escolha grande. A gente pode pensar que seria interessante no processo de simplificação a gente exigir alguma coisa. Vamos supor que a gente queira que essa base móvel seja ortonormal. O que quer dizer isso? Quer dizer que a caneta, de novo, está me sabotando. Base móvel seja ortonormal, quer dizer que os vetores T, N e B, eles vão ser todos unitários e 2 a 2 ortogonais, tá bom? Mas se a gente pensar um pouquinho, se eu vou fazer um desenho aqui, vamos supor que isso aqui representa o vetor T. E aí eu tenho um plano, pode imaginar aqui um plano ortogonal ao T, aí, tá? Então o N e o B, eles devem estar nesse plano, mas eu poderia girar aqui esses 2 vetores e continuaria tendo uma base ortonormal, tá? Mas vamos pensar por enquanto que a gente tem isso. A gente tem T, N e B, uma base ortonormal. Bom, aí vamos supor que eu queira, em vez de escrever T de S, eu vou escrever só T, em vez de escrever N de S, só N, tá? Eu vou omitir o S. Então vamos supor que a gente queira entender como que essa base móvel varia. E essa é a ideia de que você entendendo como que essa base móvel varia, quando S está em função de S, que você pode descobrir alguma coisa sobre a curva, a geometria da curva. Então, essa é a ideia que vai gerar as chamadas equações de Frenet. Então, se eu escrever T', N' e B', certo? Em princípio, como o T, N, B formam uma base do R3 e a derivada aí de um vetor também é um vetor, eu poderia expressar tanto T' quanto N' como B' como combinações lineares de T, N e B. Então eu vou chamar de F1T mais F2N mais F3B e assim por diante, tá? F1, F2, F3 são funções que eu gostaria de entender melhor. Por enquanto são só funções indeterminadas descrevendo essa combinação linear. Então tem lá F5N, F6B e assim por diante. A última F7T mais F8N mais F9B. Então eu tenho 9 funções para descrever esse movimento do triedro.
certo? Então parece algo complicado, né? 9 funções? Nossa! Mas vamos lembrar, ó, das relações de ortogonalidade. Então, a gente não pegou uma base qualquer, a gente pegou uma base ortonormal. Olha só como isso já vai simplificar essas equações. Por exemplo, né, como t é unitário, se você derivar, você vai chegar à conclusão que t' escalar t é zero, certo? Deriva essa equação aí de cima. Então, o t' e o t são ortogonais. Isso quer dizer que aquela função f1 aqui, ó, essa aqui, na verdade, ela é zero, tá? Pelo mesmo motivo, como n é unitário, o n' escalar n vai ser zero. Então, essa é a função f5, ela é nula também. E, mesmo motivo, a gente pode concluir que a f9 também vai ser nula. Então, de 9 funções não triviais, a gente reduz aqui a 6 funções. Melhorou um pouco, né? Mas ainda tá ruim. Ainda tá ruim. Olha só, a gente pode explorar um pouco mais e da equação, por exemplo, n com t é zero, por hipótese, tá? Então, deriva essa equação, a gente vai chegar à conclusão de que n' t é igual a menos n t', certo? Você usa a regra do produto, tudo bem? E isso vai querer dizer que, no fundo, isso é equivalente a dizer que, por exemplo, posso escrever assim, né, que f2 vai ser igual a menos f4, tá? E usando as outras relações de ortogonalidade, entre n e b, entre t e b, a gente pode concluir também que, pelos mesmos motivos, mesmos argumentos, né, que f3 vai ser igual a menos f7 e f6 vai ser igual a menos f8. Então, olha só, dessas 6 funções que nós tínhamos, na verdade nós só temos 3, né? Porque f2 é igual a menos f4, diferem por sinal. Então, nós temos apenas 3 funções não triviais. Então, de 9, a gente passou para 3, né? Então, está melhorando. Mas será que dá para melhorar ainda mais? Bom, para melhorar mais, a gente vai ter que assumir algo sobre a curva. Então, vamos assumir que a aceleração, a derivada segunda, não se anule, tá bom? Não se anule. Então, aqueles vetores n e b, eu posso usar esse fato de que a aceleração é não nula para tentar definir um deles. No caso, a convenção é que a gente defina assim, ó, o n, que estava, a única restrição que eu tinha é que ele tinha que ser ortogonal ao t e unitário, né? Mas agora eu vou definir n como sendo a aceleração normalizada, quer dizer, para tornar unitário eu divido o vetor aqui, gama duas linhas, pela sua norma. Tudo bem? Então, quando eu faço isso, né, eu no fundo, se eu olhar para aquelas equações que eu tinha, ó, porque o gama duas linhas, tá? O gama duas linhas, ele é igual ao t'. Então, o que eu estou dizendo é que o t', na verdade, vai ser um múltiplo do n. Então, no fundo, eu estou
com essa escolha, trivializando, tornando nula essa função f3. Tá legal? Então agora com essa escolha boa do n, eu botei o f3 igual a 0. Então no fundo agora eu só tenho duas funções, tá? Duas funções que eu não vou ficar chamando elas de... Eu vou ter só então f2, tá? f2 e, digamos, f8, tá? f2 e f8. Mas é muito chato chamar essas funções de f2 e f8, e a tradição, né? Então, aqui, deixa eu só escrever aqui, isso torna aquela função f3 nula, né? Então, reescrevendo aqui as equações, eu tenho t', n' e b'. Ah, desculpa, o b, eu ainda não defini quem é o b, né? Então, agora eu só tenho uma vez que o t e o n estão fixados, o b eu tenho uma escolha de sinal apenas. E a convenção é a seguinte, ó, é definir o b como sendo o produto vetorial de t com n, tá? E aí a gente pode, uma vez que t, n e b estão fixados, agora eu vou apenas renomear aquelas funções que eu tinha chamado de f2 e f8, tá? E eu vou escrever da maneira como está escrito, por exemplo, no livro do Manfredo. T' vai ser um múltiplo de n, esse múltiplo é chamado de curvatura da curva, é kn, tá? T' igual a kn, n', lembrando, né, que o que era a f2 é igual a menos f4, então vai dar menos kt, e aqui aquela função que seria f6, que aparece na equação do n', eu vou chamar ela de menos tal. E tal é a chamada torção, tá certo? Então K é a chamada curvatura da curva e tal é a torção. Em alguns livros o sinal está trocado com a convenção aí do Manfredo, mas isso não é importante, tá? Então, para finalizar, olha, nós obtivemos essa equação onde daquelas 9 funções só sobraram 2. E essas 2, elas são geométricas, elas são bem interessantes. Há vários teoremas sobre curvas que envolvem essas 2 funções. Então, no processo de simplificação na descrição da curva, o primeiro passo foi escolher o parâmetro comprimento de arco. E o segundo foi associar um triedro móvel geometricamente ligado à curva. Então, com essas 2 ideias, a gente chega à definição dessas 2 funções que eu vou mostrar num outro vídeo, o teorema fundamental das curvas, para mostrar como realmente elas são funções geométricas interessantes associadas às curvas. Então, eu vou parar por aqui.